Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E se assente glorificando ao Senhor. Amém? Oh, glória a Jesus, aleluia. Meus queridos, o livro que nós acabamos de ler tem por título o nome de Ezequiel. E Ezequiel, de início, era sacerdote, filho do sacerdote, filho de Buzi. E toda pessoa que tinha uma paternidade sacerdotal, não é de natureza acontecer isso com pastor. Nem sempre filho de pastor vai virar pastor. Mas aqui coincidia de quando alguém tinha uma paternidade sacerdotal, ele também teria esse chamado para ser sacerdote. Só que Ezequiel aqui está vivendo agora um período de cativeiro. E por que ele está vivendo um período de cativeiro? Porque o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, que é Israel, muitas vezes andava por caminhos errados. E Deus, para trazer um homem de novo à consciência daquilo que ele quer, que é estar perto dele. E quando o homem não entende isso e acha que ele pode designar o seu próprio caminho, Deus, ele arruma um jeito de te trazer de volta. E muitas vezes ele te coloca em desertos, muitas vezes ele te coloca em vales, e muitas vezes ele coloca também em cativeiro. Agora aqui ele está vivendo um cativeiro no ano 30, no 4º mês do 5º dia do rei Joaquim. E agora ele se encontra ao lado do rio Quebar. E quando ele está ao lado desse rio, ele vai agora ver uma manifestação do poder de Deus. Porque independente do período que você está vivendo, se é vale, se é deserto, se é cativeiro, isso não limita de Deus se manifestar a glória dele na sua vida. Agora Deus vai marcar um encontro com Ezequiel, e a mão do Senhor vai até ele, e começa a vir um vento impetuoso. E quando vem esse vento impetuoso, uma grande nuvem com fogo, Ezequiel agora vai ter uma marca, uma chamada, que é a chamada de visão. E Deus vai agora agraciar ele com visões. E tem pessoas que Deus chama com alguns ministérios diferentes. Tem pessoas que você vê que na igreja, já de pequenininho, ele chega no altar, ele toca teclado, toca bateria, ele toca pandeiro, e o pai não sabe nem onde está a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você fica, que habilidade é essa? Deus que deu. Outros, quando eles pegam o microfone para cantar, você fica até constrangido em cantar, porque ele canta tão bem que você fala: vou cantar não. Que dom é esse que Deus deu? Outros, quando pregam, você fica tão fascinado que você não consegue nem dormir no culto por cada palavra. Mas tem alguns que Deus tem um chamado especial. Aqueles que quando Deus se manifesta e ele fala assim: eis que te digo, tu tem vontade de correr. Porque quando ele abre a boca para dizer: eis que te digo a palavra do Senhor, sai de baixo, que vai acontecer. É o ministério da profecia. Outros são aqueles que quando diz: sonhei contigo, sai de pé. Porque vai acontecer. Deus deu a ele uma chamada, um mistério da revelação. Agora tem outros que quando chega na igreja, ele fica olhando para você. Você mesmo não entende. Você fala: não sei porque que esse irmão está me encarando tanto. Será que eu estou despenteado? Por que esse irmão me olha tanto? E de repente ele olha para você e fala assim: ó, Deus está me mostrando lá no teu íntimo. E ele começa a revirar a tua vida, e ele vai começar a dizer coisa que ninguém sabe. E você fica assim: quem contou minha vida para ele? Como é que ele sabe que eu estou passando por isso? Como é que ele está vendo isso? É porque Deus deu um mistério de dom de visão. E agora Ezequiel vai ver coisas que muitos não vão ver. Só que Deus só dá alguma chamada para quem tem intimidade com ele. Não adianta você achar, porque você está na igreja, que você vai sair vendo tudo que você não vai. Porque para você poder ter dom de visão, você precisa ter intimidade com Deus. Deus só se manifesta a sua glória com quem tem intimidade com Ele. Então, se você quer ver aquilo que ninguém está vendo, começa a ter intimidade com Deus, porque tem anjos aqui neste lugar. Talvez que alguém está dizendo: eu não estou vendo nada, é um culto comum, é comum para você que está com o olhar
E Deus vai se manifestar com ele com 4 visões. Ele vai ter visões dos 4 querubins, 4 rodas, vai ter a visão do rolo e da glória de Deus. E agora Deus vai começar a mostrar o cenário que está Israel. Antes de nós chegarmos no capítulo 37, lá no capítulo 8, Deus já vai começar Ezequiel, que a nação está se prostrando e adorando a ídolos pagãos. Eles estão adorando aos falsos deuses. E lá no capítulo 9 de Ezequiel, ele vai ter uma visão terrível, porque o povo se encontra morto, e é povo de várias faixas etárias. Mas essa morte não é morte física, é uma morte espiritual, porque o povo está com espírito de rebeldia. Eles acham que não tem nada a ver adorar a ídolos e se envolver com a idolatria. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que muitos estão na igreja corrompidos, não estão mortos fisicamente, mas já morreram espiritualmente. Eles estão dentro da igreja, e por mais que não tenham uma coragem de colocar na sua casa uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio, divide a glória de Deus diariamente com outras idolatrias. Talvez o que rouba a atenção de Deus na tua vida é essa internet. Talvez o que rouba a atenção de Deus na tua vida é uma novela. Porque se você está dizendo que não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de vir na escola dominical, você não tem tempo de vir a palavra, porque alguma coisa está roubando o teu tempo. É verdade. E se isso está levando a prioridade na tua vida, é uma idolatria. Só que o povo de Israel, eles eram audaciosos. Eles criavam ídolos mesmo. Quando a gente vai lá para o Êxodo, a partir do capítulo 27 até o capítulo 33, quando Moisés ele vai até o Monte Sinai, ordenado por Deus, para escrever as leis na tábua, o povo vendo que Moisés estava demorando, uns vão olhar para os outros e vão dizer: olha, aquele homem que nos guiou e atravessamos o Mar Vermelho sumiu. Nós não podemos ficar sem uma liderança. E aí alguém teve uma célebre ideia: vamos fazer um bezerro de ouro. Eu estou dizendo para você que alguém que estava no Egito e sabia que a descendência estava ali há 400 anos, Deus se manifesta para eles com 10 pragas e nenhuma delas atinge eles. Logo em seguida eles vão ver o Mar Vermelho se abrir. Nunca mais ninguém viu esse espetáculo. Não tem praia de Copacabana, nem de Leblon, nem de Ipanema que você vai colocar lá o cabo de vassoura e vai abrir. Isso foi uma particularidade que Deus deixou para o povo. Eles foram para o deserto, não tiveram falta de nada. Deus mandou maná, água amarga virou doce, roupa não envelhecia. Mas no momento de ausência de liderança, presta atenção, porque eu estou falando para crentes. No momento de uma ausência de uma liderança, só porque a liderança não estava perto, vamos fazer bezerro de ouro. A liderança humana poderia não estar perto, mas a liderança soberana estava a todo momento presente. Não é porque a tua pastora não está do teu lado que te dá liberdade de você fazer nada escondido. Cuidado, Deus ainda está vendo. E eles são audaciosos, vão criar bezerro de ouro. Por quê? Moisés não aparece. Então, para vocês entenderem quem é esse povo. E agora, de novo na idolatria. E agora o cenário que Deus está mostrando para Ezequiel é uma morte, é um cenário de morte. E quando a gente chega no capítulo 37, agora Deus vai conversar com Ezequiel. O que Ele quer fazer com esta nação? Através de arrependimento. E agora o Espírito de Deus vai conduzir ele em visão. Como eu disse, a particularidade de Deus com Ezequiel era nas visões. Vai conduzir ele em visão a um cenário de um vale. E esse vale estava cheio de ossos. E para você entender, vale é lugar de morte. Porque Davi no Salmo 23 ele faz uma referência: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Porque o vale ele faz um ver bem profundo. Iluminação só bate no vale no horário de meio-dia. Vai a lugar sombrio, vai a lugar que não tem nada, vai a lugar que não tem vida. Mas mesmo assim, Davi, que conhecia o vale, está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e lá é lugar de morte, eu não temerei mal algum,
está conduzindo Ezequiel. E agora ele coloca Ezequiel neste vale, cheio de ossos, muito numerosos. E não está representando uma morte, são muitas mortes. E quando ele, ainda no versículo 1, é colocado no meio desse vale, no versículo 2, o Espírito de Deus agora fala para Ezequiel: vamos andar ao redor desse vale. Por que que Deus fez isso com Ezequiel? Para ele ter consciência daquilo que ele está vendo. Porque Deus, ele não tem prazer de esconder nada de ninguém. Quando Deus, ele te coloca no vale, ele mostra para você o cenário do jeito que está. Só que quando o Espírito de Deus pega Ezequiel, pega para dar uma volta ao redor do vale. O problema é que tem muita gente, quando Deus pega pela mão e começa a mostrar o vale, e a pessoa perde o equilíbrio, perde a estribeira e sai pisando em cima do vale. Irmã Edilane, o que você está querendo dizer com isso? Deus já está mostrando o cenário da luta que tu está vivendo, mas não é para você desequilibrar, não é para você largar o teu marido, não é para você colocar teu filho para fora de casa, não é para você amaldiçoar essa menina. Deus primeiro quer que você veja o cenário e tenha equilíbrio, porque tem milagre que vem lá na frente. Tem gente que vê vale e desespera. Tem gente que quando ouve a macumbeira falar assim: eu vou matar a tua casa, ele diz: então não vou mais para a igreja. Tem gente que quando ouve dizer que o filho está nas drogas e o traficante vai matar, ele está dizendo: e não vai morrer mesmo. Deus está mostrando o cenário, é porque ele está dizendo que ele ainda tem controle de tudo. Então observa o vale, mas não se desespere por estar no vale. Deus não te coloca no vale para você perder equilíbrio. Deus, ele te coloca no vale para você ver o extraordinário. Agora você já viu a situação, tem plena consciência do que você está vivendo. E agora no versículo 3, Deus tem esse negócio de fazer pergunta. E a pergunta para Ezequiel é: poderão reviver esses ossos? E olha bem para mim, hoje eu estive, tem até uma amiga que veio aqui me prestigiar, foi da igreja dela, a pastora dela faleceu, e dentro da igreja estava o corpo. Às vezes, se alguém chegar para nós e olhar aquele corpo e falar assim, talvez um ímpio, uma pessoa aqui não professa fé em Cristo, e olhar para você que diz que é crente, num velório, ele fala: e aí, você que é crente, você acredita que esse corpo pode levantar e viver? Você já vai ficar meio assim, você já vai jogar nas costas de Deus, você vai dizer: bom, se for da vontade de Deus, né? Você não vai dizer: não, eu creio. Você vai falar assim: não, se for da vontade de Deus. Porque você já vai ficar meio assim, porque já foi decretado o óbito. Só que o que Deus está dizendo não é corpo, não tem mais corpo. O que ele está falando é de osso. E preste atenção, Deus levanta agora ele como profeta e não como especialista de anatomia. O profeta não sabia o que era tíbia, o que era fêmur, o que era crânio. Deus está dizendo: ei, pode reviver osso. Se você e eu ficaríamos na dúvida de ver um corpo ainda presente, e ainda humanamente nós diríamos: é complicado. Imagina se a pergunta para você fosse: osso pode reviver? A pergunta não foi no corpo, foi no osso, e osso espalhado. Se eu e você, humanamente falando, aqui em 2017, a gente dizia: é ruim, osso, tudo espalhado, reviver? Olha a pergunta: reviver? Não. Só que quem está conectado com Deus e quem tem intimidade com Deus vai dizer: Senhor, tu pode, porque tu é soberano. A ti está o domínio de todas as coisas. Tu sabe que tu podes, tu tem o poder, tu tem o controle da vida e da morte. Quem sou eu para dizer que não? É o soberano que está falando contigo. A resposta foi linda. Para Deus, ele podia dar um estalo e vir juntando tudo. Só que Deus nos conhece. Muitas vezes nós estamos num culto como esse e Deus começa a palestrar conosco, e a gente fala para Deus: é Deus, eu sei que tu pode fazer. Só que Deus olha bem profundo na nossa alma e ele pensa: vamos ver se ele acredita mesmo no milagre? Porque subir aqui e cantar: tu és
fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Lá em cima, ele está dizendo: bom, que eu sou fiel, eu sei. Agora, você acredita nisso? Que eu sou, eu sei. O negócio é se você acredita nisso. Dizer que ele pode, ele sabia que ele pode. O negócio era se Ezequiel estava acreditando nisso. Porque às vezes nós falamos, mas não acreditamos no que falamos. Então agora Deus vai colocar ele numa saia justa. E agora chega no versículo que nós lemos, que é o 4. Ele vai dizer: bom, então você vai profetizar. Porque o milagre, Ezequiel, vai vir da tua boca. Porque palavras selam decretos. Então agora você vai profetizar. Mas vai profetizar pro osso. Meu Jesus. E vamos voltar para a capela? Profetizar ainda quando tem corpo é fácil. Porque você está vendo o corpo. Agora loucura é esse negócio que Deus manda você fazer quando os teus olhos naturais estão vendo impossibilidades. Porque Deus, ele não trabalha com a realidade humana, ele trabalha com o sobrenatural. Deus, ele está dizendo para você: você vai profetizar em cima do problema. O problema é osso. Você vai entrar na tua casa, você vai falar para essa garrafa de cerveja: você tem prazo para sair da minha casa. Você vai profetizar para esse maço de cigarro: ei, você vai sair do corpo do meu filho, do meu marido. Você vai profetizar para a cocaína que está na tua família. Você vai profetizar em cima do problema. Você vai dizer: cocaína, você não vai dominar mais a minha casa, porque eu vou profetizar em cima do problema. Agora, se Ezequiel é outra pessoa, ia falar: conversa maluca, que eu vou profetizar para osso. Deus vem com uns negócios esquisitos. Porque Deus, ele não está escondendo o problema que você está vivendo. Ele quer que você profetize o problema. É lá no cenário. E agora ele está dizendo: você vai falar para o osso. E diz assim: ouvi as palavras do Senhor. E agora Deus vai dizer para ele no 5. Vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus desses ossos. Você vai dizer isso, Ezequiel. É para o osso. Diz para ele: eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas o que mais me chama a atenção é o versículo 6. Porque o versículo 6, Deus começa a falar lá na frente o que vai acontecer. Embora o cenário ainda é osso, Deus está dizendo: Ezequiel, quando você começar a profetizar, olha o que eu vou fazer. A ação é minha. Eu vou colocar tendão, eu vou colocar pele, eu vou colocar carne, eu vou colocar o meu espírito e vai viver. Imagina, ele não entendi. Enquanto você está com a tua visão aqui no campo ainda natural do problema que você está vivendo, Deus já está lá na frente. Enquanto você está aqui, ele já está dizendo: lá na frente tem transformação, lá na frente tem libertação, lá na frente tem cura, lá na frente eu vou mudar o quadro da história, lá na frente tem milagre. Eu não estou condicionado ao presente, eu já estou no futuro. E não é que Deus faz essas coisas? Deus só gosta de falar contigo quando o cenário é negativo, só para ver como é que está a tua visão. Deus gosta de liberar casa para quem não tem o real. Deus pode dizer que você vai ter carro novo quando nem emprego você tem. Por quê? Porque Deus não precisa da tua condição do momento para realizar milagre. Ele é o dono do milagre. E milagre se vive, milagre não se explica. Eu tenho duas situações de quando nós estamos vendo um presente contrário, Deus já está lá no futuro. A primeira situação são 6 anos atrás. Eu sou nascida e criada no Evangelho, nunca me desviei. Meu pai pastor, minha mãe dirigente de oração, missionária, e eu sempre fui criada nos trabalhos de consagração. Por isso que eu amo muito. Mas sempre que eu estava na igreja, eu sempre fui envolvida com a área de louvor. Era louvor, era teatro, era coreografia. E às vezes eu dava aula na escola dominical. Mas quando eu fiquei desempregada em 2010, e eu comecei a ir nos trabalhos de oração, porque eu estava desesperada por uma porta de emprego.
Eu ia nos trabalhos de oração porque eu queria que o Senhor abrisse uma porta. E quando eu chegava nos trabalhos de consagração, aquelas irmãs olhavam para mim e começavam: Deus vai te levar em muitos lugares. Eu vejo para você uma estrada. Olha aí Deus te levando nas igrejas para pregar. Eu chegava em casa e eu falava com meu marido: conversa esquisita. Como é que eu vou pregar? Eu nunca nem me vi pregando. Como é que alguém vai me chamar para pregar? Eu quero saber de emprego. E eles ficam falando que eu vou pregar. Eu não quero saber de pregar. Eu quero trabalhar fora. E cada vez mais que eu ia nas consagrações, as irmãs falavam: Deus vai te levar a pregar. Porque enquanto a minha cabeça estava na porta de emprego, enquanto eu estava desesperada pela realidade que eu estava vivendo, Deus já estava no dia 9 de julho de 2017 dizendo: um dia tu vai entrar numa igreja chamada Série. Você vai estar pregando às 8 horas da noite para um povo que vai estar sentado lá. Eu vou te levar, porque há 6 anos atrás eu não sabia o que o presente estava reservando. Deus, quando estava falando comigo, Ele já estava em 2017, 2018. Ele não está preso no presente, Ele já está no futuro. Eu não entendia, mas hoje eu estou aqui. E um ano depois, Deus falou que eu ia ter um filho. E para eu ter a primeira filha, foi milagre, que o médico disse que eu não geraria. E aí eu indo nas orações, eu falava: além de desempregada, agora vem filho. Meu Deus do céu. E meu marido falava: tu vai para essas consagrações e volta com o filho nas costas. Só a conversa que batia. E Deus não falava de emprego. Não falava que eu queria ouvir. Ele só falava o que Ele queria falar. E eu falava assim: ué, o primeiro milagre Ele já fez. Eu não tenho dinheiro não para fazer tratamento não, Jesus. Mas o tempo foi passando. E cada ano que se passava, Deus falava que me daria uma criança. Hoje esse bebê que vocês estão vendo é a concretização da promessa de Deus. Porque pela medicina eu não podia gerar, mas Deus já estava no futuro dizendo: eu vou abrir tua madre de novo. Você vai gerar mais uma filha. Você não vai fazer só milagre não. Eu já estou lá no futuro. Talvez o teu presente você está satisfeita com a única que você tem, mas lá na frente estou dizendo: vem mais, vem mais, vem mais. Deus está dizendo para você nessa noite: não se conforma com o vale que você está vivendo, porque lá na frente tem vitória, lá na frente tem salvação, lá na frente tem cura, lá na frente tem renovo, tem coisas grandes vindo para você lá na frente. E sabe por que você não morreu hoje? Porque Deus tem prazer na morte do crente. Para Ele é vantagem te levar. Sabe por que tu não está agora sendo velado? Sabe por que o teu corpo não está agora na capela do jardim? É porque Deus está dizendo: eu estou te levantando mais um dia para dizer que ainda tem promessa para se cumprir. Independente do que tu está vivendo agora, lá na frente ainda tem promessa. Eu ainda não te levei porque eu vou cumprir as minhas promessas. Ainda tem milagre vindo para a tua casa. Eu ainda vou entrar, vou consertar, eu vou transformar. Tira o olho do cenário que é osso, porque lá na frente é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Deus está dizendo para você nessa noite: esse cenário não é permanente. Tem um novo cenário vindo aí. Se Ezequiel é eu e você, incrédulo, ia dizer: conversa de doido. Porque ele está dizendo que vai ter vida, que vai ter carne, que vai ter músculo, mas eu estou olhando e é osso. Mas é aí que eu vou repetir que Deus diz que você vai ter casa quando você não tem o real. Quem faz isso? E Ezequiel comprou. Se é para profetizar, eu vou entrar nisso. E agora ele começa a profetizar, versículo 7. E quando ele começa a profetizar, a primeira coisa que vai acontecer é vir um ruído. Porque Deus trabalha com barulho. Talvez você, por uma questão de ética, pode ficar caladinho assim no culto, parecendo aqueles crentes da Zona Sul que estão fazendo meditação. Mas Deus trabalha com barulho, Ele trabalha com glória, Ele trabalha com aleluia. Porque cada glória que você dá nessa noite, o demônio que está caindo. Cada glória que você dá, Deus está se manifestando a glória dele na tua vida. Em Medilane tem Bíblia, e nisso tem. A Bíblia vai dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você está de boca fechada, o céu não entra em movimento. Mas se você começa a adorar na terra, se você começa a ligar na terra, ele começa a agir um milagre. Ezequiel começou a profetizar na terra, começou a vir na terra.
assim: até saiu de casa, até se arrumou, até passou um perfume bonito, legal. Mas ele vai sentar lá e eu vou travar a boca dele. Porque se ele der glória, Deus vai entrar em movimento. Se ele der aleluia, Deus vai ouvir o clamor dele. Ele não pode ouvir, Deus não pode ouvir. Deus não pode ouvir. Deus não pode ouvir porque o cenário tem que continuar morto. Deus não pode ouvir porque se ele começar a profetizar, Deus vai começar a fazer barulho. Deus vai começar a levantar ruído. O que está parado vai começar a movimentar na vida dele. Ele não vai pedir mais de Bolsa Família, não vai pedir mais emprestado, porque Deus vai começar a movimentar o que está parado. Que o teu adversário, que ele sim, como Paulo diz na carta aos Efésios, é o teu inimigo. Ele não quer que você fale. Lá em Lucas 18, vai contar a história a partir do versículo 35 do cego de Jericó. Quando era cego, vivia mendigando, pedindo esmola. Mas um dia Jericó está diferente. Jericó está com um burburinho a mais. E ele vai perguntar: quem está passando? Alguém vai dizer: Jesus o Nazareno está passando. E ele, quando ouve a informação, ele está dizendo: um milagre está passando. E eu preciso gritar. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não grita a informação que deram. Por quê? Porque a informação foi: Jesus o Nazareno está passando. Porque em Marcos 6, Jesus em Nazaré não pôde fazer mais milagres por causa da incredulidade. Tu está entendendo que Deus quer liberar milagre e às vezes somos nós que colocamos impedimento? Só que o cego, quando recebe a informação, e o que você passa para o cego, ele compra. Se eu disser para o cego que minha blusa é amarela, ele acredita, porque ele não vê. Ele não sabia com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, e nem frequentador de igreja ele era, porque ficava mendigando. Ele está gritando: quem está passando não é qualquer pessoa. Quem está passando tem linhagem real. Quem está passando tem a chave de Davi. Quem está passando está acima da medicina. Quem está passando está acima da justiça. Quem está passando tem o milagre que eu preciso. E olha, em João 9, eram cegos de nascença. E aqui, o cego de Jericó, a vista foi arrancada. O negócio era mais sério. E ele está gritando. A multidão se manifesta para dizer: ei, cala a boca. Ei, não grita. E não tinha microfone. Ei, e quando a Bíblia fala de multidão, é mais de 2.000 pessoas. Só que o cego, que não é bobo nem nada, ele só é cego, ele está assim: esse povo nunca orou por mim. Esse povo nunca jejuou por mim. Esse povo nunca foi no monte clamar pela minha vida. E agora que o milagre hoje está passando, eu vou calar minha boca? Hoje que é o milagre, talvez a multidão hoje não é o povo, mas é a força do inimigo, dizendo para você: dorme no culto, se distrai no culto, não dá glória, não dá aleluia. Mas Jesus já está na casa e ele já está operando o milagre dessa noite. Porque o milagre que você precisa vir da tua boca. Se o cego não gritasse, ele não teria a vista restaurada. Se o cego não gritasse, Jesus não ia parar para ouvir. O diabo não quer que você fale nada hoje, porque ele sabe que se você começar a profetizar, Jesus vai parar para fazer o milagre. Ezequiel começa a profetizar e vem ruído. E quando está vindo ruído, agora ele começa a fazer um reboliço. E nós que somos crentes muito antigos, tínhamos um medo dessa palavra reboliço. Quando os irmãos profetizavam dizendo: Deus vai fazer um reboliço na tua vida, a gente ficava desesperado. Só que com o passar do tempo nós entendemos que reboliço é colocar tudo que está fora do lugar. Porque o lugar e Ezequiel está vendo algo extraordinário que ninguém está vendo. Ele começou a ver osso se juntar em osso, e o que era osso se voltou a ser corpo. E quando ele começou a ver o corpo formado, faltou o espírito. E aqui tem um detalhe interessante no texto, porque para Ezequiel ele poderia parar por ali, porque Deus não deixou entrar o espírito na manifestação da restauração de ossos com pele, carne, músculo. Não veio o espírito. Por quê?
Porque tem gente que se contenta só com o corpo. Isso acontece muito em trabalho de oração. Quando a pessoa está no vale, ela vem orar, Deus começa a movimentar, fazer o barulho, faz o reboliço, as coisas se acalmam, mas ele não quer ter um espírito, porque ter espírito é ter compromisso. Tem gente que só quer milagre e quer bênção, compromisso. Tem gente que quando o negócio está ruim, ele vem para Deus fazer o movimento. Deus fez o movimento, aí a pastora fala: quer se batizar? Ah, não deu tempo. Ei, quer participar dos jovens? Não, estou bem aqui. Quer ter compromisso aqui, ajudar as intercessoras? Não, meu negócio não é esse. Só que tem gente que não entende que quem vai continuar agindo milagre é o Espírito. Não adianta você viver de corpo parado, porque o corpo não tem vida. Não adianta viver só de milagre, você precisa do Espírito para continuar mandando milagre, para continuar fazendo esse corpo estar em movimento. Você não pode ter sua casa, seu carro, porque Deus pode dar, mas você precisa do Espírito para blindar esse carro, para a tua casa não sair do amigo de Nilópolis, porque aquilo que tem o Espírito de Deus, o diabo não toca. Aquilo que o Espírito de Deus está envolvido, o diabo não toca. Na tua casa o diabo não toca, no teu filho o diabo não toca. Então o que você quer nessa noite? Quer só o corpo ou quer levar o Espírito? Eu quero levar o Espírito. Porque não adianta ter milagre e o diabo levar. Agora onde o Espírito está, o diabo nem se aproxima. Ele vai dizer: Ezequiel, quer o milagre completo? Ezequiel, tem gente que só vive pela metade do milagre. Você quer completo? Então agora você vai profetizar para o Espírito, que eu vou liberar ele agora. E quando Ezequiel começou a profetizar para o Espírito, começou a vir vento dos quatro cantos. E há um vento passando aqui nessa noite. E que passei aqui ao Espírito Santo de Deus.